Olá pessoal, já estamos ao vivo e para transmitir mais uma ministração sobre Bíblia e homossexualidade. Hoje falaremos sobre Sodoma e Gomorra. Vamos entender um pouquinho melhor sobre o que aconteceu, não é? Peço que você já esteja compartilhando. Patrícia já entrou logo, primeira para entrar. E marcando seus amigos, marcando pessoas, enviando, que você pode fazer um bem muito, muito grande a muitas pessoas, ok? Também já vou compartilhar aqui nas redes sociais, ok? Tem bastante, já 7 comentários, já começamos agora. Mandar aqui para os grupos. Você já vai compartilhando aí com seus amigos. Não deixe de estar enviando aí. Ok? Tudo bem? Boa noite, Adriano. Sempre aí, né? Vivi, Denis de Belo, o pessoal de Madureira tá entrando com força aí, né? Boa noite, Juliana. Já 50 pessoas entraram, tá entrando aí pessoal de Campo Grande, tô vendo. Oi, Vinícius, tudo bem? Não falta uma, hein, Vinícius? Rosana, boa noite. Hoje minhas feras resolveram latir, estão aqui se mordendo aqui na varanda. Qualquer barulho aí vocês não liguem, viu? Boa noite, Ulisses, Naum, Oscar, Teresina, que bênção, hein? Vila Velha, boa noite. Pode colocando aí a sua cidade, o estado que você está falando. Também se for da igreja, de uma das nossas igrejas, coloque aí a igreja. É bom que o pessoal vai às nossas igrejas, né? Estamos aí subindo quase 100 telespectadores, né? E acho que vou ter que fechar aqui a janela. Eles hoje estão demais aí, os dois latinos, Valentina e Hugo. Espera aí um pouquinho, só estou terminando de enviar aqui. E aí a gente faz aí, começa. O pessoal já está chegando aí, já está subindo, estou vendo aí. Ok? Vamos lá. Vamos começar aí. Sodoma e Gomorra hoje, hein? Sei que o pessoal tá doido para perguntar, você já vai pensando aí nas suas perguntas. Tô colocando aqui, peraí, gente. É importante eu também compartilhar. E aí a gente começa. Depois o pessoal fala, pastor, você não botou na sua página, não sabia onde é que você estava, eu fiquei perdido e não consegui acessar a internet. A internet é assim, não é? A gente fica todo perdido às vezes, né? Ok? Vamos lá? Como sempre, eu peço para você pegar aí a sua Bíblia. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro 3, versículo 15. 1 de Pedro 3, 15. Boa noite, BH e Contagem, glória a Deus. São Paulo, Tatuapé. Amém, glória a Deus. Pastor, o áudio está baixo, eu vou começar a falar mais alto, ok? Acho que agora está melhor, não é? Texto de Judas 1,7, eu vou falar sobre isso, ok?
Hoje a gente fala sobre esse texto aí. Vai ser mais no finalzinho que a gente vai falar sobre esses textos que falam sobre Sodoma e Gomorra, todos eles, ok? 1 de Pedro 3, 15. Você que ainda não compartilhou, peço que você esteja fazendo isso agora, marcando seus amigos, para que eles possam estar acessando também. 1 de Pedro 3, 15 diz assim: Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Texto maravilhoso. Nós, durante essas próximas segundas-feiras que estaremos esgotando, nós vamos falar sobre todos os temas pertinentes à questão da teologia inclusiva. Vamos abordar alguns assuntos importantes, inclusive vou falar sobre teoria de gênero, vou falar sobre até a questão do chamado, do meu chamado ministerial, como foi, né? As pessoas têm muita curiosidade que eu conte, né? Às vezes lê alguma coisa escrita e não sabe, queria saber mais, né? Às vezes ficam me perguntando. Então nós vamos falar sobre todos os pontos e nós vamos fazer, né, essas ministrações assim, de uma forma assim, bem acessível, de forma que tanto aqueles que conhecem, começam agora a ter contato com teologia, né, conhecem pouco de teologia, como aqueles também que já sabem teologia, estão já aprofundados na questão teológica. A gente vai falar sobre temas bem atuais, né? Assim, o melhor da teologia você vai estar aprendendo. O melhor da teologia que temos aí na nossa atualidade. Né? Tudo com referência bibliográfica, com pesquisas científicas sérias. E vamos fazer uma abordagem sobre a ótica, né, da teologia, da interpretação crítico-histórica e juntar isso a uma boa hermenêutica na teologia inclusiva. De forma que depois que você tiver participado dessas semanas, né, serão algumas semanas, eu não sei quantas ainda, você vai poder responder exatamente a razão da sua fé, né? Dizer por que você ama a Deus dessa forma, por que você pode claramente, né, com segurança dizer que Deus te ama do jeito que você é. Você vai poder transformar preconceito, intolerância em aceitação, em amor. Então vai ser aí um tempo de maravilha, ok? Estou vendo aí Brasília, continua baixo. Otávio, Luiz, se você achar que está baixo, você pode também, deixa eu chegar um pouquinho mais para frente, você pode também colocar o fone, ok? E não deixe de se inscrever no Clínica do Coração, principalmente você que já acompanha a gente, gosta dos nossos vídeos lá do Clínica. É muito importante que você se inscreva no nosso canal. Eu vou colocar também o link do Clínica do Coração aí abaixo para você. Você também pode estar se inscrevendo, é só você clicar, você já se inscreve em nosso canal. Não deixa de estar fazendo, é muito importante, quero contar com você aí se inscrevendo em nosso canal. Gente, tá tanta gente já, meu Deus do céu, da outra vez a gente bateu aí 5.000 visualizações, né, na última semana, 5.000 visualizações, já ultrapassou 5.000 visualizações. Vamos ver como ficaremos aí essa semana, ok? Como será aí o de hoje, né? Quero aí mais gente entrando, ajuda aí a gente a avançar aí. Bom, botei aí o link do Clínica do Coração, é só você clicar, você já vai sair para a página de confirmação da inscrição do canal. Então não deixe de estar fazendo isso, porque os vídeos nossos vão estar lá depois também. Depois que a gente fizer aí a ministração, a gente vai postar lá no canal, ok? Queria também, antes de começar, né, depois a gente pega aí uma boa engrenagem em tudo, dá aí um abraço pessoal das igrejas aqui do Rio de Janeiro, né, pessoal de Madureira, de Nova Iguaçu, de Campo Grande, Niterói, Caxias, Petrópolis, ok? De São Paulo também, pessoal da igreja de Tatuapé,
da igreja lá de Santo André, queridos filhos paulistanos. Quero mandar um beijo também para o pessoal de Minas Gerais, né, pessoal de Contagem, BH, das nossas intenções, né, Porto Alegre, Espírito Santo e Salvador. A gente tem trabalhado aí. Quero mandar um abraço para o Max. Max se inscreveu para mim no último programa, né? Você sabe que o Max que é o fotógrafo oficial do Clínica do Coração. Ele vive tirando aí as nossas fotos, né? Assim, ele tem uma paciência enorme, porque eu não gosto muito de fotografia, por incrível que pareça. O pastor Fábio tem mais talento para isso, né? Não tem muita paciência, então ele e o Fagner tiraram as fotos todas lá em São Paulo já há um tempo, então até hoje a gente ainda usa as mesmas fotos. Então, Max, você escreveu para mim da outra vez, eu não respondi, estou respondendo agora. Foram mais de 1.200 comentários no último encontro, ok? Também queria mandar um abraço para você, para o Cleiton, de Campo Grande, e eu vou começar hoje falando um pouquinho sobre ele, porque ele me escreveu hoje, eu fiquei muito emocionado. Ele falou que ele conversava com o pessoal da classe, ele é professor do ID lá na igreja de Campo Grande. Ele falou que ele falou da importância de ter feito o seminário A Bíblia Sem Preconceitos, e ouvir, né, de mim, né, como é que foi, como é que tudo aconteceu, ouvir esses pontos que a gente hoje tem abordado e vai estar abordando. E ele falando sobre isso, logo depois a gente vai lá e começa a transmitir ao vivo, e diz que o pessoal lá da classe dele, né, do ID, ficou muito feliz de ter essa oportunidade, né, da gente poder ficar próximo, da gente poder se conhecer, saber um pouquinho aí sobre essas coisas. Então, Cleiton, muito obrigado. A gente, às vezes as pessoas só escrevem pra gente pedindo, né, faz isso, me ajuda nisso, ora por mim, faz, né, e é tão bom ouvir, né, assim, uma palavra de amor, de agradecimento. Foi um texto lindo, né, assim, grande, que ele escreveu, tá? O áudio melhorou? Vou começar a falar um pouquinho mais alto, tudo bem? Dalton, Edígio, Espírito Santo, Viviane. E daqui a pouco, gente, a gente vai falar sobre as perguntas também. A gente vai dar uma pausa no meio para a gente poder estar perguntando, respondendo algumas questões, ok? Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre o texto de Sodoma e Gomorra. Eu queria muito que você deixasse aberto aí em Gênesis capítulo 19 na sua Bíblia, ok? Mas antes nós começaremos com Hebreus 13, versículo 2, porque Hebreus nos trará uma chave, né, de interpretação, de entendimento da visão, ok? E do que se pensava. Parece que o áudio está bom já. O pastor Rodrigo está respondendo aí. Tudo bem, pastor Rodrigo? Hebreus 13, versículo 2. A gente vai começar lendo essa passagem, ok? Vamos lá? Hebreus 13, 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, ok? Hospitalidade. Porque por ela, alguns sem o saberem, hospedaram anjos. Eu queria que vocês gravassem bem essa palavra hospitalidade, porque ela é a chave de interpretação para esse texto de Sodoma, né? Dessa passagem de Sodoma. Porque para falar sobre Sodoma e Gomorra, a gente precisa entender bem o que é a hospitalidade, o que é a lei da hospitalidade naquele tempo. Ok? Certamente você já deve ter ouvido falar que os sodomitas são os homossexuais. Os fundamentalistas adoram falar dos sodomitas, né, porque caiu fogo lá na cidade, destruiu, queimou, acabou com tudo, né? Deus destruiu, Deus pesou a mão, Deus fez de tudo naquela. Então é um dos textos mais preferidos para dizer, olha, se for liberado, né, assim, se continuar essa questão de homossexualidade, isso tudo, o mundo vai se acabar da mesma forma, né? Então é um texto que é bem querido dos nossos fundamentalistas. Bom, gente, mas na verdade a palavra sodomita não tem nada a ver com homossexualidade, né, ou nem com os homossexuais, e a gente vai falar sobre isso, né? Na verdade, sodomita é aquela pessoa que mora, ou que morava, né, em Sodoma. Era um cidadão de Sodoma, que foi uma cidade que foi destruída, fica ali na região onde está o Mar Morto, e a gente pode ver isso até mesmo pela Bíblia. Eu não estou falando porque eu estou supondo isso, né? Se você for
lá no texto de Ezequiel 16:49, você vai ver o que foi o pecado de Sodoma. A Bíblia responde o que foi o pecado de Sodoma. Vamos lá, Ezequiel, livro do profeta Ezequiel 16:49. Diz lá, não é? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. O pecado de Sodoma. Qual foi o pecado de Sodoma? Tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. E teve ela suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Então, quem são os sodomitas? São os arrogantes, os presunçosos, são aqueles que não fortalecem os fracos, que não têm cuidado com os oprimidos. A gente não pode dizer que Sodoma e Gomorra foram condenados por conta da homossexualidade. Você vai ver bem isso, a gente vai explicar por que não pode, né, dizer isso. Né? E a gente vai lá no texto de Gênesis 19, ok? 19, versículo 1. Quem puder também vai botando os textos aí embaixo, ok? Para o pessoal que for vendo depois poder não perder, pelo menos aí a passagem, ok? Não precisa ser o texto todo. Vamos lá. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E porfiou com eles, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe de banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Não é? Na verdade, essa aqui é a parte inicial aí do texto, de como começou. Não é? Precisamos entender o contexto da época, precisamos entender a visão judaica, precisamos entender o que os judeus pensam dessa passagem para a gente ter um entendimento do que realmente se pensava sobre o texto de Sodoma, não é? E aí a gente precisa entender que a gente tem que ver a literatura hebraica, entender um pouquinho o contexto da época, e eu trouxe para vocês aqui, não é? Isso aqui é uma Torá, ok? Da editora Sefer, né? Uma editora judaica. Então ela é bem legal porque ela tem o hebraico de um lado e o texto em português e os comentários, ok? Dos rabinos, né? Os comentários das passagens, tá? Então tem aqui o texto, né, de Gênesis 19 e logo abaixo vem os comentários, né? Comentários judaicos, ok? Sobre o texto, né? Então eu anotei esses comentários sobre esta passagem. E olha só que interessante, para você ver como a gente não precisa ir muito longe, né? Nem ficar quebrando tanta cabeça e nem ficar supondo coisas, né? Então a gente vai lá no comentário da Torá, da editora Sefer, não é? Referente ao versículo 2 de Gênesis 19 que lemos, e olha só que interessante. As boas influências, o que diz aí o comentário, né? As boas influências podem durar para sempre. Mesmo Ló, que optou por morar entre os malvados cidadãos de Sodoma, ao invés de junto ao seu tio Abraão, guardou em si, olha que legal, o espírito da hospitalidade. Lembra daquela palavra hospitalidade que eu falei para vocês guardarem? Que aprendeu nos anos em que viveu com ele. Não fosse seu apego aos bens, sua vida teria outro desfecho. Então, entre os filhos do deserto, havia uma lei sagrada, que era a lei da hospitalidade. O que Ló fez quando chegaram os anjos? Ele acolheu, ele deu alimento, ele deu comida, ele deu guarida àqueles dois anjos. Lembra que Hebreus falou, olha, Ló nem sabia, estava acolhendo os anjos, né, de Deus. Né? Então, veja a lei da hospitalidade aqui fazendo referência. E aí vamos continuar no texto, para você poder estar entendendo um pouquinho melhor. Gente, Manaus, Amazonas sendo edificado, ótimo, Porto Alegre, graças a Deus aí, bênção aí para todos nós. Vamos lá, 19:4, né? E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló
e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora para que os conheçamos. Então Ló saiu a eles a porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram homens, fora vô-las trarei e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. A lei, né, da hospitalidade. Estavam lá debaixo da lei da hospitalidade. Né? E a gente também vai ao comentário da Torá, né, da editora Sefer, né, um comentário rabínico com os escritos legais, exegéticos, hermenêuticos, homiléticos, não é, judaicos. Né? Então, ela faz um comentário do versículo 5, não é? O Midrash ilustra a decadência moral dos habitantes de Sodoma. Homens de Sodoma não se orgulhavam de outra coisa senão, olha que interessante, da fartura e da riqueza que possuíam por influência divina. Eles diziam: se de nossa terra tiramos pão e minério de ouro, para que precisamos dos forasteiros? Não precisamos que venha a nós qualquer pessoa, pois vem apenas para tomar o que é nosso. Apaguemos, pois, de nossa terra as leis de costumes de ir e vir. E aí esta é Sodoma e a sua gente. A aglomeração em torno da casa de Ló tinha o intuito claro de atingir os forasteiros, aqueles infratores da ordem pública estabelecida e defendida pelos sodomitas. Sua descrição no texto bíblico é posta lado a lado com a bondade demonstrada por Abraão com seus hóspedes para contrastar e confrontar perante os nossos olhos tanto o bem como o mal, como a verdade e o quê? A mentira. Então, o texto mostra claramente que não há uma condenação à homossexualidade, não há uma condenação à questão do amor, do sexo entre duas pessoas, mas sim uma questão da repulsa deles aos estrangeiros, né? Da xenofobia, ok? Eles tinham repulsa aos estrangeiros, e essa repulsa aos estrangeiros, por que essa repulsa aos estrangeiros? Por questões de espionagem, né? Eles iam lá porque Sodoma, Gomorra, eram cidades muito prósperas, muito ricas, não é? Tinham muito dinheiro, muito fartas, então eles iam lá para espiarem, né? Como é que se invadiam as cidades naquele tempo, não é? Eles iam, espiavam a cidade, viam o que estava acontecendo, ok? E aí o que se fazia? Mandava os soldados, né, assim, iam os homens, né, de guerra lá para poder tomarem a cidade. Então, um jeito de acabar com isso era praticando a xenofobia, né, fazendo esse tipo de atitude, ou tendo esse tipo de atitude que eles tiveram com aqueles dois anjos, né, que chegaram à cidade lá e foram abrigados na casa de Ló. Mas isso não tem nada a ver com homossexualidade, né? Mesmo porque isso não é homossexualidade. Homossexualidade não é abusar sexualmente de uma pessoa, né? A homossexualidade tem a ver com o amor entre duas pessoas, não com agressão, né? Tentativa de abuso sexual coletivo, né? Uma cidade inteira, desde o mais jovem até o mais velho, abusando sexualmente, querendo abusar sexualmente daqueles dois anjos, né, daquelas duas pessoas que chegaram ao teto de Ló. Então o pecado da cidade de Sodoma não foi a homossexualidade, porque a homossexualidade também não é uma doença, não é um pecado, não é um transtorno, não é homoafetividade, é simplesmente uma variação normal da sexualidade humana. Sem contar que a homoafetividade ela tem que ser uma coisa assim consensual, né? Porque ambos têm que querer, né? Tem que ser prazeroso para ambos, né? Assim, dentro da orientação, dentro da homossexualidade, a gente tem que ter uma relação que é prazerosa para os dois, né? É uma relação que se encaixa, que cabe, né? Assim, para os dois, que os dois gostam, que há completude. E isso é muito bem feito, né? Perfeitamente feito entre o relacionamento entre duas mulheres, por exemplo, né? Elas não se realizam sexualmente? Claro que se realizam, né? Assim, muito bem. Dois homens se realizam? Claro, se realizam muito bem.
E aí tem até aquela questão, né? Ah, não, mas Deus fez, não é? Contra a natureza. Isso é contra a natureza, porque Deus fez, por exemplo, o órgão, né? Assim, o ânus, né, do homem apenas para poder sair excreção ou outras coisas assim, né? E tudo. Não, assim como a boca, ela foi feita para receber e dar carinho, a boca não foi feita para falar, a boca não foi feita para comer, não é assim? Assim também é algumas regiões do nosso corpo, as regiões erógenas do nosso corpo, né? Assim, elas podem ter múltiplas funções, né? E tanto pode-se falar isso porque há prazer naquela região e naquela área para alguns, né? Muitas pessoas gostam, inclusive eu já tive questões de pessoas me procurarem, né? Assim, heterossexuais me procuraram já. Eu faço até menção disso no livro Bíblia Sem Preconceito, sobre eles estavam com dúvida se era homoafetivo ou não, porque ele tinha relacionamento só com a namorada dele, com a esposa na época, né? Já era quase esposa, e ele sentia prazer quando ela fazia o toque nele, né? Então, mas ele não tinha prazer de que um homem fizesse aquilo, né? Mas a sua própria companheira, né? Ele perguntou: eu tenho alguma questão de orientação sexual homoafetivo? Eu falei: não, é uma questão que você gosta e é com ela, né? A não ser que você se atraia por uma pessoa do mesmo sexo. Mas se vocês estão vivendo uma relação sexual e isso está bom para você, também não estou fazendo apologia para que casais heterossexuais ajam de uma forma ou de outra, mas isso é importante ser falado, porque tem muitas pessoas que vivem essas questões e vivem essas dúvidas, né, e colocam aí um monte de questão aí, várias questões nesse sentido de dúvidas, não é? O que a gente vê, voltando aí para o texto de Sodoma, nessa passagem? A gente vê uma questão de sevícia sexual, né? O que é sevícia sexual? É uma tortura sexual, era um costume da época, a forma como eles praticavam aquele tipo de violência contra o estrangeiro, não é? E a gente observa bem que aquela região, né, ali do Mar Morto, há uma similaridade, né, com os povos que vêm de lá, os povos árabes, né, que ainda estão naquela região, né? Por exemplo, a gente sabe que recentemente, né, quando o Iraque era dominado por Saddam Hussein, que o partido que colocou Saddam Hussein no poder, ele praticava a sevícia, a tortura sexual com aqueles que fossem capturados. Quando eles queriam chantagear alguém, eles pegavam, faziam aquele tipo de chantagem, né, de abuso sexual, né? Até hoje aquilo acontece. A gente tem, você já deve ter lido também, Caçador de Pipas, conta um pouquinho do que acontecia, né? Como essa prática era muito comum, a sevícia era muito comum, a introdução de instrumentos de tortura humanos de outras pessoas, né? Então já vinha desde essa época, né? Então era algo que acontecia. Tudo isso aqui para que não tivesse o que? A espionagem, para que as pessoas não invadissem as propriedades, as terras, né, que estavam lá, que eram muito ricas, que eram muito valiosas, né? Então era uma forma de banir, né, de repulsar aqueles de repulsar, de intimidar, melhor dizendo, aqueles que talvez tentassem invadir ou tentassem de alguma forma querer tomar algum bem de Sodoma, né, de Gomorra. Então isso acabava acontecendo, né? Até aqui tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Está boa a transmissão, né? Estou vendo o pessoal mandando beijos. Esse pastor merece meu respeito. Obrigado, Marcos Alejandro. Fui casado com mulher, hoje sou casado com homem, vivo uma vida muito boa. Ok? Posso prosseguir? Ok? Hoje me sinto totalmente realizado, amém. Vou prosseguir aí um pouquinho. A gente também era importante, né, já que a gente já pegou uma pausa, a gente falar um pouquinho sobre as nossas igrejas, não é? Você pode entrar no nosso site, né? As pessoas ficam perguntando, né? Como é que, onde a gente acessa o endereço da igreja ou das igrejas que tem, né? Você vai no site igrejacontemporânea.com.br e lá tem um link chamado localização. Lá tem os horários e endereços de todas as nossas igrejas, não é? Dessas igrejas que eu falei, se tem nome, sempre quando tem um culto em uma intenção nossa em outro estado, também
aparece lá, a gente coloca informativo lá. Então é importante sempre você acessar o site igrejacontemporânea.com.br. As pessoas falam, pastor, abre mais igrejas, vem para cá, gente. É muito importante que você que assiste a gente tome consciência de você estar abençoando, de você semear na igreja contemporânea. Como é que você pode semear na igreja contemporânea? Você pode ser dizimista na igreja contemporânea, você pode ofertar na igreja contemporânea, você pode adquirir o livro A Bíblia Sem Preconceitos, né? Você adquire o livro A Bíblia Sem Preconceitos, você vai estar ajudando a obra missionária também. E eu falo muito sobre isso, eu não tenho vergonha de estar falando sobre questão de finanças, porque não é porque eu sou pastor, né, que a gente tem valores altíssimos de aluguel para pagar cada mês, né? A gente tem que estar vivendo aí uma vida de fé a cada mês, não é a cada semana, não é a cada período que a gente passa. Mas eu falo isso porque desde os meus 14 anos, quando eu me converti, eu já era, né? Eu me tornei dizimista desde aquela época, até hoje eu sou. Então, você pode estar fazendo isso, você pode estar entrando no nosso site, lá tem um link de doações, você pode, não precisa nem sair de casa, você pode fazer lá pelo PagSeguro, sua doação, pode comprar seu livro pelo PagSeguro, a gente vai entregar na sua casa, o dinheiro vai para a conta da igreja e isso vai ser revertido em obra missionária, né? Vai mandar os nossos missionários para Porto Alegre, vai mandar os nossos missionários para Salvador, vai mandar os nossos missionários para o Espírito Santo, vai chegar até onde precisa ser chegado. Mas, infelizmente, a obra de missões não acontece se você não ajudar, se você não abençoar, né? Se você não tiver esse coração, né, de entregar aquilo que é seu. E eu falo, como eu disse, com propriedade, porque eu aprendi desde meus 14 anos. Eu não estava na igreja contemporânea e eu sempre fui dizimista e ofertante. E Deus sempre me abençoou. Não é? Então, se você está em dúvida, não é, em que lugar vai ajudar, como é que você vai fazer, então faça na igreja contemporânea, não fica se ligando para essas besteiras que o pessoal fala, né? Às vezes o pessoal fica falando tanta besteira, tem que fazer isso com dízimo, aquilo, com oferta. Não, a gente quer para a gente poder avançar, para a gente alcançar mais outros lugares. Então a gente precisa aí, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, abre aí em Juízes capítulo 19, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão de Sodoma e Gomorra, né? Porque nessa primeira parte, né, que lemos, nessa questão de Sodoma, o que acabou acontecendo foi que não houve uma aceitação, né, de mulheres, né? Porque Ló ofereceu lá as filhas, né? A gente também fala das filhas de Ló mais um pouquinho para frente, mas teve uma situação em que aceitaram as mulheres, né? E olha só o que aconteceu, e veja como que era uma prática que era comum naqueles tempos entre os povos do deserto, né? Juízes 19, 22, coloquem aí o texto aí, também a referência bíblica. Vou pegar o mapa. Vamos lá. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem. E o homem, o dono da casa, saiu a eles e disse-lhes, não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou na minha casa. Vejam a questão da hospitalidade, a lei da hospitalidade aqui, ele entrou, está debaixo do teto dele. Não façais tal loucura, eis que minha filha virgem e a concubina dele, vô-las tirarei fora, humilhai-as a elas, e fazei delas o que bem parecer, bem aos vossos olhos, porém este homem nada façais. Porém daqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina e lhe atirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite pela manhã, e subindo a árvore a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher, caiu à sua porta, casa daquele homem, onde estava o Senhor, e ali ficou. E levantando-se o Senhor pela manhã e abrindo as portas da casa, saindo a seguir, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Vejam que foi algo também que aconteceu, né? Uma prática, né? Chegou lá o visitante e os cidadãos, né, à volta queriam fazer a prática da xenofobia, né, aquelas coisas todas. Ele lançou a mulher, a concubina,
e eles abusaram, não é? Mas você vê que é interessante, não é? Hoje acontece algo bem similar, não é? Não choca, por exemplo, um estupro, né, de 30 homens numa garota, numa menina, seja ela como estava, o estado dela, né? Não choca para os religiosos, né? Porque religiosos, se fossem sexo com homem, né? Se aqueles 30 homens pegassem um outro homem, aí sim, era homossexualidade, era sodomia, era pecado. Então, vocês vejam como realmente não mudou muita coisa daqueles tempos, né? Nos termos religiosos. Então, uma roupa da C&A, né? Ela escandaliza mais, não é? Por ser unissex, que o abuso, o estupro, né? de uma concubina, né? De uma virgem, ou sei lá o que for. Então, veja a questão da mulher aqui. Né? A gente vê também lá em Gênesis 19:8, eis aqui 2 filhas têm que ainda não conheceram homens. Né? Ló fala, tem aqui, para você ver a importância da mulher em relação à lei da hospitalidade. Inclusive, na nota de pé da Bíblia de Jerusalém, eu mostrei para vocês a Bíblia de Jerusalém na outra semana, né? Isso aqui. Isso daqui eu sempre plastifico os meus livros, né? A nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém fala algo bem interessante, né? A honra de uma mulher tinha então menor consideração que o dever sagrado da hospitalidade, fazendo referência novamente o quê? A questão da hospitalidade, né? E aí você vai perguntar assim, pastor Marcos, então de onde veio essa questão de dizer que sodomita é homossexual? Onde é que começou isso? Na verdade, não há nenhuma referência na Bíblia que seja ou que se faça referência a sodomita como homossexual ou prática entre pessoas do mesmo sexo. Nós vamos ler no final todas essas passagens, depois você vai em casa verificar cada uma delas, você vai ver que nenhuma delas faz referência à questão de sodomita como pecado de homossexualidade, por exemplo, né? Ou então pecado de pessoas do mesmo sexo fazendo sexo. Mas em 1433, né, século XV, um século onde nós vemos lá muita crise acontecendo dentro da Igreja Católica, uma crise de consciência muito grande. Estava ali antecedendo o século XVI. O que acontece no século XVI? A Reforma Protestante, né? Então estava tendo uma crise de consciência muito grande. E aí, de repente, para frear, né, provavelmente, uma questão de libidinagem, para reprimir uma questão de libidinagem dentro do próprio clero católico, o que eles fizeram? Eles inseriram a palavra sodomita num texto que é bem conhecido nosso, que está lá hoje. A gente não vai falar de 1 Coríntios 6:9, mas é um texto bem conhecido, porque lá em 1 Coríntios 6:9 diz lá, os sodomitas, né, colocaram lá, não é que diz, né? Colocaram lá, os sodomitas e os efeminados. Então aquela palavra sodomita, ela só foi para o texto bíblico quando? Em 1433. As interpretações bíblicas no sentido de colocar sodomita como sinônimo de prática sexual de homens, prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, só começou a partir de 1433. Até antes, nenhuma referência era feita em relação a esse sentido. Essa palavra, por exemplo, sodomita, lá em 1 Coríntios 6:9, já foi masturbadores, já foram várias coisas, porque a gente vai falar sobre isso numa outra oportunidade. Você vai ver que ela é uma palavra que não tem uma tradução para uma palavra, foi um neologismo de Paulo, e a gente não tem como afirmar que palavra era aquela, né? Então, já foi várias coisas lá, colocaram já lá ali uma margem para se colocar muita coisa, né? E acabaram fazendo isso. Então, o que estava acontecendo? Uma crise de consciência lá no clero romano, né, na Igreja Católica. Havia um desejo de refrear, provavelmente, uma prática de libidinagem sexual entre pessoas do mesmo sexo dentro do clero, e eles começaram a criar teologias e assimilar a questão do sodomita, né, como prática de sexo
entre pessoas do mesmo sexo. E aí a gente vai ver algumas passagens, né? Na verdade a gente vai ver todas as passagens que falam sobre sodomita, tanto no Antigo como no Novo. Né? A gente já falou sobre o Antigo, né? A gente leu aí Ezequiel, essas coisas. Eu vou falar com vocês sobre o Novo. Né? Por exemplo, Lucas 17:32. Vai lá, abre em Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Fala desse texto de Sodoma de Gênesis 19, mas falando o quê? A vinda do reino de Deus. O que a mulher de Ló fez? Ela virou estátua de sal por quê? Porque ela gostava de Sodoma, né? É bem interessante isso, né? É bom a gente falar sobre isso, né? Pô, como é que pode? Uma mulher queria criar as filhas no meio de um monte, né, de homossexuais? Queria construir uma história no meio dos gays? Mas como é que pode? Como é que as filhas teriam um futuro, né, um casamento? Né? Então você vê, né? Porque o texto diz lá, né? Desde o mais novo até o mais velho foram para ter a prática sexual com aqueles visitantes, né, de Ló. Então, por que a esposa de Ló gostava tanto daquela cidade? Por que ela virou uma estátua de sal? Por quê? Era porque, na verdade, não era uma questão de orientação sexual. Sim, ela gostava da cidade, não tinha prazer, queria morar naquele luxo todo, naquela luxúria toda. Não é? Então, a cidade de Sodoma e Gomorra, elas não foram destruídas por conta da homossexualidade. Isso tem que ficar claro na sua cabeça. Vamos lá em mais um texto. E depois você vai ter que anotar alguns textos, que eu não vou ler todos os textos não, tá? Mas eu vou passar aí os outros textos para você, se você quiser depois estar estudando, né, pensando aí, falando, refletindo, você vai entender, ok? Mateus 10:11. Em qualquer cidade, Jesus falando, tá? Mateus 10:11. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela é digno. E hospedai-vos aí até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o quê? O pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, de que Jesus está falando? Jesus está falando dos homossexuais? Jesus está falando do quê? De cidades que não receberiam os discípulos. Olha só, interessante. Então, aquelas cidades que não receberiam os discípulos, né, teriam um julgamento pior, né, do que esse de Sodoma e Gomorra. Ok? Você também pode ver lá em Mateus 11:23, todos os textos, estou passando todos os textos do Novo Testamento que falam sobre homossexualidade. Homossexualidade não, perdão, não é homossexualidade. Fala dos sodomitas, ok? Vamos lá, Mateus 11, eu não vou ler, tá? Mateus 11:23, Mateus 11, de 23 a 24. Você pode estar anotando aí, ok? Lucas 9, 51 a 56, ok? Bota aí, gente, para o pessoal não perder depois, poder acessar aí. Lucas 10, 12, ok? Lucas 17, 22 a 37. Romanos 9, 29. E Judas 1, versículo 7. Na verdade, de todos esses textos que eu fiz referência, né, que eu li também, o único que fala sobre a questão de sexo é esse de Judas, Judas, versículo 7. Né? Mas a alusão deles é o sexo aos anjos. Tá? Judas, versículo 7. É a alusão de Lucas, não, alusão ao sexo com os anjos, né? Então não tem nada a ver com uma questão de homossexualidade e tudo, porque homossexualidade, como eu disse, não é essa questão de violentar o outro, de abusar do outro, ok? E aí eu termino essa minha parte aqui lendo novamente Ezequiel 16,
49. Ok? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E aí a gente vê, né? Quem é que são esses, não é? Que não acolhem? Quem são esses que são soberbos? Quem são esses que se acham os donos da verdade? Quem são esses que entendem, que acham, né, que valem mais do que os outros? Né? Quem são esses? Né? Será que esses são os gays? Né? Podem ter gays assim, não é? Mas será que esses são os homoafetivos? Então, a gente tem que pensar muito sobre aquilo que é colocado para a gente. Né? Aquilo que é colocado para nós. Né? Ah, não, porque os sodomitas são os gays e Deus vai acabar com o mundo por causa dos gays. Não, não, não. A gente tem que repensar muitas vezes e pensar e refletir sobre aquilo que nos é colocado. Né? 1433 foi quando a primeira vez foi colocada a palavra sodomita no sentido de condenar os homossexuais na Bíblia. Olha só, né? Foi lá, teve uma questão de alteração na Bíblia, tudo para poder condenar, tudo para poder fazer com que os homossexuais, né, fossem afastados do reino de Deus, mesmo porque naquela época não havia uma alusão, né, não havia um entendimento da orientação sexual como é hoje. Então, é importante que a gente sempre pense, repense, veja a questão do que se fala, né, do que dizem pra gente, do que a gente acredita, não é? E a gente tem que dar realmente uma justificativa da nossa fé. Bom, eu vou entrar aqui, ok, para ver aí, já temos 741 comentários, ok, deixa eu ver se eu já passei os comentários todos, ok, vamos ver aqui. E a gente, para você poder estar fazendo a sua pergunta, ok? Pode então aí estar enviando a sua pergunta, ok? Vamos lá. Sobre o texto de Sodoma e Gomorra, vamos lá antes da gente estar encerrando, fazendo a oração final. Quem tem alguma pergunta? Tem alguma? Eu estou vendo aqui nesse e-mail, é essa mesmo, né? Acho que foi a última. Aí responde. Tem alguém com alguma pergunta que queira estar perguntando, ficou com alguma dúvida? Qual o capítulo de Juízes? Juízes 19 também. É Gênesis 19 e Juízes 19. Ok? Tem mais alguma? Tá tudo ok para vocês? Pastor, você tem esse estudo escrito que possa enviar? Eu tenho na Bíblia Sem Preconceitos, né? Você vai encontrar muita coisa do que a gente falou. Que é esse livro aqui. Ok? Aí é só você adquirir, né? Você pode entrar no site. Eu vou até botar o link do site. E você pode adquirir, não é, o livro. Oi, pastor, sou a mãe do Laerte, aqui de BH. Poxa, que prazer, viu? Eu perdi o nome. Júnia Cardoso. Sou mãe do Laerte aqui. Ah, que legal. Seu filho é uma bênção, viu? Que bom aí falar com você. Por que ninguém falou sobre isso? Sobre o quê? Uma vez visitei a igreja do Tatuapé. Vamos lá. Pastor, vi um estudo que dizia que os eunucos faziam sexo com os seus donos. Isso é verdade? A gente vai falar sobre os eunucos na próxima... em uma das próximas lições, ministrações, e a gente vai falar sobre isso, né? Os eunucos faziam sexo, sim, gente. A gente tem aí o Alexandre o Grande, né? Ele tinha seus eunucos, né? E faziam sexo naturalmente, né? Então não tinha esse problema, ok? Já comprei o livro DVD, a Dália está falando aqui. Pastor, previsão para abertura de uma igreja aqui em Blumenau? Ai, só Jesus, né? A gente está abrindo aí, vamos orar e a gente não tem ainda uma previsão certa não, ok? Sérgio Benedito. Em que período foi incluído o termo sodomita na Bíblia? 1433, ok? Um pouquinho antes da Reforma Protestante, século XV, ok? Começa a ter aquela crise toda,
provavelmente uma repulsa, um contra-ataque a de repente esse tipo de costume que estava acontecendo dentro do clero católico e eles precisavam refrear isso, né? Queriam de alguma forma aí fazer, ok? Esse novo livro tem todo... Ah, tá aqui, acho que a Amanda já até colocou, né? Amanda esperta, né, Amanda? Botou já aqui, tá lá. É igrejacontemporânea.com.br, você vai em loja do site, tem lá o link, você pode estar fazendo, ok? Ah, obrigado aí, Noemi, nota 1000 pelo estudo de hoje, obrigado. Fábio Bracho, para Deus iluminar o caminho que eu possa voltar à casa do Pai. Volta sim, Fábio. De onde você é, Fábio? Rafael Duracho, quero o livro, dispõe o link, por favor. Tá? Vou colocar o link aí, já direto já, porque aí fica mais fácil para vocês estarem acessando. Dentro do site Igreja Contemporânea tem lá loja virtual. Ok? Você lá tem DVD e tem aí o livro também, A Bíblia Sem Preconceitos. Vou estar colocando, vou estar fazendo oração com vocês também, não deixem de participar, ok? Vamos lá. Livro, A Bíblia Sem Preconceitos. Ok? É uma forma de você ajudar a obra missionária até, vocês querem uma igreja, não é importante ali. Vamos lá. Pastor, você apresentou toda a interpretação do assunto, mas por que as demais igrejas persistem em julgar o homossexualismo, né? Gente, é uma questão assim bem interessante, né? Todo bom teólogo, toda pessoa que estudou numa boa universidade de teologia, infelizmente a gente tem muitas conservadoras hoje que não ensinam de tudo, né? Mas tem conhecimento da verdade, tem conhecimento, aprendem, né? Recebem muitas informações como essas, porque isso está acessível. Você pega, por exemplo, como eu disse, uma lei, né? nem vi seu nome, né? Nem falei seu nome, né? É o Márcio Santos, né? Tudo bem, Márcio? Você é de onde, Márcio? Então, por exemplo, você pega uma Torá, você vê uma interpretação falando que o texto de Sodoma e Gomorra, né, esse texto dos sodomitas é referente à questão da hospitalidade, né, da lei da hospitalidade. Então, a gente tem que... mas, como eu falei, a gente recebe. O teólogo ele vai receber, mas cada um vai fazer o seu caminho. E isso aí, tem gente que prefere ficar no caminho do fundamentalismo, prefere ficar no caminho da condenação. Tem gente que não consegue aceitar que Deus ama todas as pessoas sem preconceito. Tem gente que não consegue aceitar que Deus pode acolher o diferente, pode amar as pessoas que Ele mesmo fez, né? Que Ele mesmo criou. Ok? Vamos lá. Quero fazer minhas perguntas em box. Não tenho este entendimento. Muito complexo. Então, mas eu falo para você, querido, para você, Tadeu, né? Para você estar acompanhando a gente, né, nessas ministrações. Essa aqui, eu dei a parte introdutória, já está no YouTube. Não é? Então, vocês acessem lá no Clínica do Coração, se inscrevam, não é? No Clínica do Coração, não deixe de se inscrever lá. Se inscreva no nosso canal e semana que vem, nessa semana, já deve estar já também o link de hoje. Então, a gente vai passar em relação aos... já fizemos a introdução, vamos passar em relação aos sodomitas. Semana que vem, nós devemos falar sobre Levítico, ok? Na próxima segunda-feira, então, a gente fala sobre Levítico e assim a gente vai passar por todos os textos. E é o que eu te falei, vai ser um processo que nós iremos construir juntos. Né? Não adianta você achar que de repente tudo vai mudar e a tua cabeça vai mudar e a sua mentalidade, a tua visão vai mudar. Né? Lembrando que eu falei no primeiro estudo que aqueles que tiveram mais dificuldade de receber a palavra de Jesus foram os religiosos. Não é? Entre os pagãos, o evangelho cresceu muito. Entre os pagãos, o evangelho cresceu. Aqueles povos que não adoravam o Deus único, né, tinham lá 50 entidades para tudo. Foi lá que o evangelho cresceu no Antigo Testamento. Então, a gente tem que repensar a nossa vida e a forma como a gente recebe a questão. Pastor, muito esclarecedor. Niterói, olha a gente. Obrigado, pastor. As perguntas são por aqui. Isso mesmo, Fabiano. Você pode fazer as perguntas aí que eu vou responder.
Sou hétero, mas amo vocês. Obrigado, Elizabeth. Tá aqui o link aqui da Bíblia Sem Preconceitos, o Emerson Alcântara colocou, não é? Adriano, tem sim o DVD. Também tem o DVD, a gente fez uma palestra sobre isso, ok? Sou da CC Santo André. Tudo bem, Luciene? Um beijão aí pro pessoal da ABC, viu? Quero ver vocês aí firme, ok? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É certamente isso, né? A gente conhece a verdade e ela liberta. Quando você não conhece, né, ficou oprimido aí na religião, você não consegue entender. Obrigado, pastor. Gostaria muito de adquirir seu livro. Só adquirir lá. Lembrando que o livro A Bíblia Sem Preconceitos, ele não vem, ele é todo tudo que se arrecada com ele é para a obra missionária, para a obra de missões. Então ajuda aí. Procura a Igreja de Santo André, Fábio. Podemos comprar o livro em grande quantidade, doar para quem realmente precisa. Isso é muito importante. Vocês podem até doar para outras pessoas, dar de presente. A melhor coisa que você pode fazer é presentear. Depois que você assistir esse estudo, né, for para o YouTube, você colocar no link aí de todo mundo. Pastor, quem se batizou pode se batizar novamente? A gente só batiza uma vez na contemporânea, né? Mas tem gente que fala que não se batizou, que não se sentiu batizado, que foi uma barra, né? Se forçou a ser batizada e tudo mais, tudo aí cabe a pessoa. Mas se a pessoa entendeu que ela foi batizada, né, a gente não rebatiza, há um só batismo, ok? Pastor, você acha que o curso de teologia aplicado nas Assembleias de Deus é uma boa opção? É uma boa opção? Sim, eu sou meio suspeito, né, para poder falar. Mas assim, você vai aprender a palavra, né, mas você vai ter que fazer o seu caminho. Né? Você não vai ter todo esse conhecimento, de repente, de uma teologia crítico-histórica, de ir a fundo, de repente, no grego, no hebraico, para poder discernir lá, fazer as chaves das palavras, né? Você estudar a cada um, bem, não vai ter, de repente, tanta fundamentação nesse sentido. Sem contar que é uma visão assim bem fechado, né? Eu sei que eu estudei com os metodistas, né? Eu estudei com os presbiterianos, e hoje eu estudo na PUC, com os católicos, né? Então eu vejo, há uma diferença muito grande, né? E hoje, por exemplo, o que a gente vê, né? Por exemplo, quando eu estudei na Mackenzie, né? Assim, uma teologia realmente muito conservadora, muito fechada, não dava margem para você se abrir em outras questões, né? Pastor Santo André, uma bênção. Tadeu, vejo tudo segunda-feira. Isso mesmo, ok? Né, o Lud Ones falou aqui. Patrícia, gente, não quero ser chata, mas evitem passar número de céu, gente. Evita passar número de céu, ok? Depois, se vocês quiserem, eu até coloco meu WhatsApp aí para vocês, tá? Mas não fica trocando WhatsApp aí não, senão depois eu vou bloquear isso aí, ok? Então acho que foi todo mundo, né? Diego Sodré, veja o estudo da semana passada, Tadeu. Tem uma boa introdução no estudo da semana passada, ok? Marcos Soares, um beijão. Pastor, quem foi missionário na igreja tradicional pode ser missionário na SCC também? Bom, pode, claro, né? Claro que pode, né? Mas tem um processo. A gente entende que a melhor coisa na vida da gente, né? A gente precisa ter uma história, né? E às vezes a gente se decepciona até com pessoas que têm uma história com a gente. Mas a probabilidade é bem menor, né? Porque a gente vai conhecendo a pessoa, né? Então a pessoa vem, ela chega, a gente não pede carta de recomendação, a gente não pede que a pessoa faça a transferência, até mesmo porque vai causar às vezes um constrangimento, porque às vezes a outra igreja não vai aceitar e vai falar um monte de besteira, mas a gente entende que a pessoa deve viver um processo com a gente, né? Uma caminhada com a gente. Então a pessoa vai lá, ela faz o ID, ela vai conhecer um pouquinho do pastor Fábio, um pouquinho da gente, da igreja contemporânea, de mim, né? Assim, vai construir uma história e aí no tempo certo, né, ela vai tá assumindo o seu lugar, né? A gente tem hoje um dos nossos pastores, né, até da igreja de BH, ele era pastor numa outra denominação, ele viveu todo um processo, ele foi obreiro, ele foi fazendo tudo, e outras pessoas tiveram que voltar, né, descer um pouquinho, mas depois subiram aí, ok? Pastor, grupo de varões do ICC, Campo Grande, oro pelo Senhor e sua família. Muito obrigado. A gente está precisando mesmo. Só Jesus na minha vida. Não estou mais aguentando ficar com esse pé fraturado. Estou muito chateado com esse pé assim fraturado. Está muito complicado e sinto dores todos os dias. Não é? Então não posso fazer nada. Tenho que depender muito das outras pessoas. Né? Depender do Fábio, que às vezes tem que se desdobrar em monte, né, para poder estar cuidando de tudo. Já fazia isso antes, né? Então
Estou passando um período assim difícil, né? E não tenho nem podido ir à igreja nos cultos. Eu não sei como é que as pessoas conseguem ficar tanto tempo, às vezes, sem ir na igreja. E às vezes tem pessoas que vão lá e ficam semanas sem a igreja, gente. Não fui domingo, eu já estou morrendo de saudade. Quero estar próximo, quero estar cultuando a Deus, quero ter aquele momento de louvor, de adoração, e não tenho conseguido. Então está muito chato, muito ruim para mim mesmo, ok? Então orem mesmo pela minha família, orem por mim, pela minha saúde, saúde do Fábio, dos meus filhos, da minha filha aí, ok? Que Deus aí possa abençoar. Então, acesse o site da igreja, tem muita informação lá, localização das igrejas, seja uma bênção, ok? E se você está assistindo esse vídeo, está afastado da igreja, né, assim, já começou na contemporânea e deixou, saiu, porque volta aí, Deus quer realmente te abençoar, te dar uma nova história em nome de Jesus, amém? Rondonópolis, amém? Glória a Deus. Vamos, nesse momento, estar em oração, agradecendo a Deus por tudo que vivemos aqui, né? Que esse estudo possa alcançar realmente muitas pessoas. O primeiro estudo foi para muitas pessoas, né? Assim, todo mundo está enviando, né? Eu peço que você que vai ver no YouTube, né? Depois você encaminhe para os seus amigos, coloque lá dentro, né, do Face, lá em olha, assista esse estudo, né, assim, e vai ser uma bênção aí para todos nós. Eu espero que nós possamos ficar bem próximos, né, assim, nesse período. Nós teremos aí algumas semanas, serão pelo menos 6 semanas que eu tenho que ficar com esse pé sem pisar, né, porque eu fraturei a tíbia, não pode sequer forçar o pé no chão. Então a gente vai estar nessas próximas 6 semanas assim, trabalhando todos os temas, né? E vamos esgotar todos eles, e a gente vai ter um tempo aí para a gente poder estar vivendo essa história aí e reconstruindo muita coisa, construindo uma boa teologia para vocês, ok? Vamos orar, que Deus possa abençoar muito a sua vida, abençoar a sua história. Segunda-feira que vem eu quero ver vocês aqui. E você que quer se apaixonar, quer ter um amor, quer reconstruir uma história, ter um relacionamento abençoado, quinta-feira também ao vivo, 10h30, 22h30, eu estarei aqui fazendo Clínica do Coração ao vivo para vocês, ok? Lembrando de não deixar de se inscrever no canal. Vou colocar o link também, né, para você não se esquecer, e você vai estar adicionando aí o link, né? Eu peço que você, em nome de Jesus, aí acesse e se inscreva no canal. A gente vai encerrar aí orando, pedindo a Deus que possa abençoar a sua vida, a minha vida, né, a nossa história aí. Peço que você se inscreva em nosso canal Clínica do Coração. E semana que vem, amanhã ou depois, já deve estar aí já o vídeo todo no canal, ok? Deixa eu colocar aí para você botei da Bíblia Sem Preconceitos? Coloquei acho que da Bíblia Sem Preconceitos. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Coloquei agora, acho que eu coloquei do Clínica. Agora acho que foi do Clínica. Espero, né? Que tenha ido aí para vocês. Foi não? Será, gente? Jesus. Deixa eu botar. Acho que eu não estou conseguindo. Tá aqui. Vamos ver. Tentei, tá, gente? Se não foi... agora já tá o link aí. Acho que já foi agora. E aí você já se inscreve aí, porque o nosso canal precisa crescer bastante. Eu preciso da sua ajuda, ok? Vamos orar. Peço que você coloque a mão no seu coração. E nós vamos pedir a Deus que, através desses estudos, né, muitas pessoas sejam libertas, transformadas. Se você tem ainda alguma dúvida, né, que Deus possa estar sanando, tirando aí as suas dúvidas, que Deus possa estar abençoando a tua vida, né? 1000 comentários nós batemos até o momento. Se eu não conseguir responder todo mundo, não fique chateado, ok? Não fique aborrecido, mas eu fico muito feliz do seu comentário. Quero ver de onde você está escrevendo, né? Depois, você que não colocou ainda a sua cidade, coloca aí, escreva, que Deus possa estar abençoando muito aí a sua vida. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essas vidas, Senhor, que estão do outro lado, aprendendo, com sede de receberem, o Pai, um pouquinho do teu amor, conhecerem um pouquinho a tua história, saberem, Senhor, do teu amor de inclusão, do teu amor inclusivo.
dessa história, ó Pai, de salvação, de transformação, de cura, de libertação. Deus, em nome de Jesus, que cadeias de religiosidade caiam, Senhor, que o odre velho, Senhor, realmente seja lançado por terra e que Tu possas começar uma nova história, Pai, através das nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, liberta, Pai, a nossa vida de tudo aquilo que prende a gente à tradição, a coisas, Senhor, que nos fazem nos sentirmos condenados, ó Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, que realmente aquele que vem a Ti, Senhor, de forma alguma Tu lançará fora. Eu creio, Senhor, que Tu não lançará fora nenhum desses que estão ouvindo a Tua voz, nenhum desses que estão, Senhor, recebendo, ó Pai, essas instruções, conhecendo, ó Pai, a Tua palavra. Que possamos, ó Pai, firmemente, depois desse curso, Senhor, ministrado, dessas ministrações, possamos, ó Pai, dar passos, Senhor, no sentido de aceitação, no sentido, Senhor, realmente de um bom, Senhor, responder, de um bom, Senhor, realmente de uma boa preparação, Senhor, para dizer, Senhor, em relação, para falarmos em relação à esperança da nossa fé, Senhor, a razão da nossa fé. Seja conosco, peço que Tu abençoe a todos esses que entraram, essas pessoas que escreveram, que entraram em contato, Senhor, cada um deles Tu possa estar abençoando. Em nome de Jesus, assim oramos e Te agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe demais, ok? Orem pela minha vida, orem por nós e pela Igreja Contemporânea, para a gente continuar aí nesses 10 anos que vamos completar sendo bênção, continuar da mesma forma, né, vivendo, crescendo em Deus, construindo essa história de amor a todos sem preconceito. Muito obrigado, foi bom demais estar com vocês. Peço que vocês convidem os amigos de vocês, né, compartilhem para estarem com a gente aí na próxima semana, segunda-feira, às 10h30, para a Bíblia e Homossexualidade, e quinta-feira, para o Clínica do Coração, às 10h30 também. Espero por vocês. Um beijão para todos vocês aí que participaram. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau.